Prospecção através de ligações. É importante também pensar numa estrutura que é uma boa prática no processo de prospecção através de inside sales. Utilizar técnicas de rapport, aproveitando as informações que você já mapeou do seu cliente. Trazer provas sociais, ser muito sincero e acertar a dor do cliente. Esse talvez seja o maior desafio. Porém, como você já pesquisou e analisou a fundo o perfil do cliente que você vai ligar, vai ser mais fácil com certeza. E não importa o que você ouça por aí. No processo de prospecção via telefone, a quantidade faz muita diferença. É o volume que vai gerar a qualidade de leads que você vai conseguir estabelecer um contato e agendar uma reunião. Prepare-se sempre para converter CNPJ para CPF. Apesar de sermos uma empresa B2B, as relações e os processos de venda são feitos através de pessoas. Entenda sempre sobre a pessoa. Mais uma vez, essa é a importância do mapeamento e do perfil investigativo que uma pessoa da área comercial precisa ter. E o LinkedIn pode te ajudar muito nesse processo. Criar rapport. Essa é uma técnica de vendas onde você faz o máximo para alinhar o seu discurso ao perfil daquele cliente. Então, entender preferências, gostos, de repente um time, de repente observar algo que esteja no fundo da tela e estabelecer uma conexão durante a reunião. Isso faz toda a diferença para quebrar o gelo. Utilize provas sociais. Alguns exemplos de provas sociais são clientes que você já atendeu, que são do mesmo mercado, resultados que você já entregou para outros clientes com desafios similares, pessoas que são do seu network e que também são do network desse cliente, cenário de uso, uma situação em que você usou uma solução para resolver um problema parecido, artigos, e-books ou prêmios que foram ganhos através de projetos que foram realizados. Tudo isso são ferramentas que vão aumentar a credibilidade da tua empresa e do seu serviço para o cliente. Pitch. Apesar das pessoas acharem que o pitch pode engessar o processo de prospecção, ele pode apoiar muito na construção da ideia e do seu discurso. Trago também um exemplo de estrutura para você criar o seu próprio pitch, baseado em uma oferta, em um segmento de mercado, na persona e nas metas que essa persona quer obter. No processo de qualificação de lead, você vai descobrir algumas metas daquele cliente, alguns desafios daquela persona. Então, é importante que você estude e traga um discurso que esteja alinhado a essas necessidades. Estude sobre a indústria, suas características, seus principais desafios e tenha um pitch para cada uma delas. Tenha argumentos já pré-definidos para os seus serviços dentro daquele segmento. É importante que você, mais uma vez, prepare esse argumento alinhado aos seus serviços, competências e diferenciais do mercado. No processo de ligação, tanto na parte de prospecção, quanto na parte de relacionamento com o cliente, você precisa ter em mente descobrir o máximo de informações possíveis sobre aquele lead. Lógico, não estamos falando que será um interrogatório, mas para que você possa gerar credibilidade, é importante que você entenda o problema daquele cliente.
Então, numa ligação onde o cliente comece a expressar as suas demandas, expressar as suas dores, escute muito mais do que fale. Através do discurso do cliente, você vai conseguir apoiar e trazer informações que são mais relevantes para resolver os seus problemas. No nosso material de apoio, eu trago alguns exemplos de questões que vão te ajudar a descobrir informações extremamente preciosas no processo de ligação e conversa com o lead. Durante as ligações, muitas vezes também é difícil conseguir a abertura do cliente. Então, se utilize de abordagens diferentes nesses casos. Uma grande ferramenta de apoio no processo de prospecção através das ligações é oferecer algo. Quando nenhum do seu discurso de vendas funcionar, ofereça algo para o cliente. Pode ser uma análise, um feedback, um follow-up, mas sempre trazendo algo de valor para esse cliente. Por exemplo, você pode oferecer um e-book, você pode oferecer uma planilha que vai ajudar ele a resolver algum problema. Você pode oferecer um assessment, você pode fazer um convite para a participação de um evento. A partir do momento que você oferece algo para esse cliente, ele se sente na obrigação de te devolver algo. É a famosa reciprocidade. Então, pense estrategicamente no que você pode oferecer para esse cliente e que vá fazer com que ele se sinta na obrigação de te recompensar de alguma forma, mesmo que seja através de abertura de uma agenda numa reunião. No processo de prospecção, você também pode encontrar nas suas ligações um perfil muito importante, os gatekeepers. São pessoas que vão ser uma barreira entre você e o seu lead ideal. Podem ser secretárias, podem ser analistas, mas o importante pensar é que o tomador de decisão passa por esses profissionais antes de você. Então, tente se aproximar dessas pessoas. Faça referências cruzadas. Por exemplo, já mandei um e-mail para ele e estou aguardando uma resposta. Queria fazer um contato para verificar se ele recebeu esse e-mail. Tente contatos em horários alternativos, bem cedo ou bem tarde. Geralmente, os tomadores de decisão têm muitas reuniões durante o dia. Por isso, eles ou chegam mais cedo ou chegam mais tarde. E aí, esses gatekeepers não estão lá para funcionar como uma barreira. Se nada disso funcionou, tente novas estratégias, pois elas podem te ajudar a transpor essas barreiras. Durante o processo de prospecção, até que o cliente receba uma proposta, é importante que você faça um follow-up. Durante o processo da cadência, eu mostrei para vocês algumas opções de interação que você pode fazer com o teu cliente. Mas é importante pensar que quanto mais e-mails, mais mensagens, mais fria é a sua prospecção. Por isso é importante ter foco sim nas ligações. Mesmo combinando todas as diferentes formas de contato, é importante você sempre programar um próximo passo. A frase "vamos conversando" é uma péssima opção. Você precisa conseguir uma resposta do cliente, mesmo que seja um não. Após a cadência sugerida de até 18 dias, você pode tentar variar as formas de contato, mas sempre focando em um resultado, obter uma resposta do cliente.